Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. Começamos o programa de hoje com o nosso quadro sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista. Hoje o Wagner detalha as características da pindoba do babaçu, planta daninha de folhas largas e que está presente na área de pastagem da fazenda. O consultor aponta os procedimentos que devem ser aplicados para os controles das pindobas. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. E hoje eu estou aqui em Bacabal, na fazenda bananeira. E um dos grandes problemas que o Maranhão tem é a pindoba. O que é a pindoba? A pindoba é essa brotação que você está vendo aqui de uma palmeira, que é o babaçu. E ele cresce e por baixo da terra tem uma grande quantidade de raízes pegando água e os nutrientes que seria para o capim, pegando para ela. E a pindoba vai se desenvolvendo e cada coco que cai da palmeira do babaçu vira uma pindoba. O produtor aqui do Maranhão, ele tem por cultura fazer o quê? Fazer o roço, uma roçadeira. Vou mostrar para você, olha só aqui. Essa área aqui que vocês estão vendo, ela foi roçada há mais ou menos uns 25 dias aproximadamente. Quando o cidadão, o sujeito que fez o roço, ele cortou aqui embaixo, bem embaixo. Olha o tanto que a palmeira já cresceu e já se desenvolveu com 25 dias. Sabe o que vai acontecer daqui a 60 dias? Está desse tamanho outra vez. E ela volta a levar a vidinha dela normal, a pindoba, pegando água e nutrientes. O pecuarista passa um período aí de 60, 90 dias de fôlego, mas volta tudo. E o roço tem um custo também de mão de obra. Ah, Wagner, então não tem jeito. Tem o triclopir. O triclopir é um herbicida que você pode fazer o uso dele e aplica bem no olho aqui da palmeira. É uma vez só. A planta seca e vai morrer e não vai... Acabou o problema. Tem custo? Tem. Só que é uma vez só. Então, gente, tem muita fazenda hoje aqui no norte, principalmente no Maranhão, que tem esse grande problema com a pindoba, fazendo uso do herbicida. O que o pecuarista deve entender? Ele não tem condição de fazer a fazenda toda de uma vez, mas ele vai limpando ela, todo ano limpa um pouco, vai diminuindo e ele vai amansando. Normalmente, nos pés da palmeira, do babaçu que você está vendo lá no fundo, o coco cai e aí começa a nascer um monte de pindobas. Mas esse coco, ele pode fazer o óleo de babaçu, pode fazer sabão, tem uma série, pode fazer carvão da casca do coco, tem várias serventias. O povo aqui da região, ele tem as quebradeiras de coco, que são as mulheres com jovens, com seus filhos, às vezes, o marido também junto, e eles quebram o coco, tiram a amêndoa, essa amêndoa ela é processada e dá origem ao óleo, que é um óleo nobríssimo, e usam a casca para fazer o carvão. E o pessoal vende e comercializa isso. E aí esse pessoal entra na fazenda, junta os cocos e leva para sua casa, para o quintal da sua casa, para fazer esse corte, tirar a amêndoa, vender e complementar a sua renda. Isso é tradição do Maranhão, é permitido por lei e o pecuarista vai administrando a sua população de pindoba, ajudando a população nesse sentido. Então é muito importante que o pecuarista entenda que o herbicida ele resolve
definitivamente. Porque se não aplicar o herbicida aqui, daqui a 60 dias, isso aqui já vai estar uma pindoba linda, maravilhosa. E daqui a alguns anos, isso vai virar uma palmeira. Então, a gente tem um limite de palmeiras que a gente pode ter na pastagem. Se começar a fechar muito, prejudica. Então, tem que ir administrando essa população com o herbicida. Eu espero que você tenha entendido, principalmente você, pecuarista do norte do Brasil, e comece a fazer o controle correto que tem que ser feito. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, ótima explicação. A produção de ração animal no Brasil deverá registrar crescimento modesto neste ano, em torno de 1,3%, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. O vice-presidente executivo do Sindicações, o Ariovaldo Zani, falou quais segmentos da pecuária estão com melhor desempenho. No caso da pecuária de corte, diferentemente da leiteira, que sofreu muito, insisto, eu iniciei dizendo que é um produto, o leite, que é entregue ou disponibilizado no mercado doméstico, a gente não exporta nada, praticamente a gente importa, de fato. No caso da pecuária de corte, nos regimes de confinamento e semi-confinamento, por conta aí, desse sucesso que esse ano foi e tem sido uma continuidade nas exportações, os bons preços alcançados no mercado internacional, a competitividade, por conta dessa desvalorização da nossa moeda, que ajuda bastante também, acaba, por incentivar. Então, realmente, nós tivemos aí um avanço da ordem de 4%, de 3% na demanda por alimentos, concentrados em rações para a pecuária de corte, enquanto houve um retrocesso, ou parece que deve fechar um retrocesso de 3% na pecuária leiteira, pelos motivos que eu expus, pastagens ruins, o custo proibitivo da alimentação animal, para esse pessoal que coloca o produto aqui internamente, a exemplo da produção de ovos. A suinocultura também trouxe um resultado muito bom esse ano, houve uma demanda crescente e cresceu 4% a demanda de rações, a alimentação industrializada para a suinocultura, muito embora, em boa parte do ano, a produção foi muito castigada pelos altos custos. Outra vez, aqueles que colocam o produto no mercado doméstico sofreram muito, enquanto que os exportadores de carne suína se valeram de mitigar esse aumento de custos, a inflação que nós temos aqui persistente, com essa receita cambial. E também a avicultura de corte, que também tem boa parte da sua produção é exportada. Então, de maneira geral, tanto a avicultura de corte quanto a pecuária de corte e a suinocultura tiveram resultados positivos. Ao contrário, a pecuária de leite, a produção, as poedeiras, esses, infelizmente, tiveram resultados negativos. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta você acompanha uma entrevista sobre exportações de carne bovina in natura com análise da Scott Consultoria. É rapidinho, fiquem com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E começamos esse bloco com entrevista sobre o mercado do boi gordo ao vivo. Eu converso com o Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, está aqui no telão. Bom dia, Pedro. Obrigada pela... Bom dia, não. Boa noite, Pedro. Obrigada pela participação. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Então vamos começar. Como é que está o mercado do boi gordo essa semana, Principalmente o mercado interno? Exatamente. O que a gente estava vendo, desse mercado nesse último tempo? A gente viu uma recuperação, da arroba do boi gordo aí, pegando bem no comecinho do mês de dezembro, finalzinho ali da quinzena de novembro. A gente veio uma recuperação na maioria das praças pecuárias, muito porque começou aquela falta de bovinos terminados. Então, a ponta frigorífica, a ponta compradora ali, acabou ofertando um pouquinho a mais aí para essa arroba do boi gordo, para conseguir garantir as escalas, essas escalas de abate fechadas aí, principalmente pegando para esses feriados do fim do ano, as datas festivas daqui. Só que esse período de alta não durou tanto assim quanto a gente imaginava. Então, já estamos começando a ver a ponta compradora já com essas escalas mais folgadas, já começaram a dar uma derrubada no preço ali, um ajuste, um pouquinho negativo aí em relação à arroba do boi gordo. A gente viu nessa última semana, pegando São Paulo como referência, uma queda de R$3 por arroba para todas as categorias. Essa semana já vem com esse cenário de estabilidade para a praça pecuária. A gente já vê a maioria das praças aqui monitoradas pela Scott Consultoria com estabilidade nos preços da arroba do boi gordo.
Então, os preços estão estáveis, tanto cotação de boi, vaca e novilha? Exatamente, as três aí ficando estáveis, pegando aí nos valores brutos, a gente vê a São Paulo variando aí no preço de 280, 282 ali na arroba do boi gordo, a novilha ficando por volta dos 270 e a vaca R$ 260 por arroba, né? Agora para a região de Minas Gerais? Minas Gerais aconteceu esse mesmo percurso que aconteceu com São Paulo, acabou pegando Minas Gerais também. A gente viu um ganho, né, de praticamente R$ 11 por arroba, né, pegando o começo da quinzena, a primeira quinzena de novembro até o final do mês, né, a segunda quinzena, e aí nesse período, nessa primeira quinzena agora de dezembro, a gente viu esse valor, né, pegando aí R$ 1 a menos, ficando negociado ali por volta dos R$ 277 ali por arroba, isso já descontado dos impostos, né? Mesmo com essa oferta dando um fôlego maior, isso mantém os preços? Então, a expectativa que a gente está tendo é de um cenário mais de firmeza agora. Tanto que essa semana não tivemos alteração da arroba do boi gordo, tivemos alguns ajustes em algumas praças pecuárias aí, bastante famosas no Brasil, né? Por exemplo, Mato Grosso ali, a gente viu alguns ajustes, para a região do Tocantins também alguma coisa, mas o cenário para esse primeiro, né, esse curto prazo, desse finalzinho de ano, a expectativa é que os preços fiquem mais estáveis, justamente, né, pelas escalas estarem confortadas. A ponta compradora já começa aquele período de férias coletivas, né, já começa a pensar nisso, então as escalas ficam já para o final do mês, já pegando ali o começo do ano que vem, então já fica um cenário bastante travado nessas negociações, isso pegando, né, as indústrias maiores, né, os frigoríficos maiores, mas também vemos aí os frigoríficos menores numa necessidade de pegar os bovinos terminados. Então, eles estão um pouco mais atrás, mas é muito difícil a gente ver um ganho, alguma coisa significativa na arroba do boi gordo para esse fim de ano, pelo menos. Então, o mercado ele se adapta a essas férias dos frigoríficos, né? Essas férias coletivas? Exatamente, o mercado sempre se adapta. Quando a gente viu o meio do ano, né, o que aconteceu ali, algumas grandes unidades frigoríficas entraram em férias coletivas, só que era um período que a gente tinha uma oferta muito grande de animais, então acabou derrubando bastante a arroba do boi gordo em algumas praças famosas, como, por exemplo, Mato Grosso foi bastante afetado, principalmente Mato Grosso na região norte ali do estado, foi bastante afetado por essas férias coletivas. Isso pode acontecer agora também, acabar sobrando, né, esses bovinos terminados para as unidades frigoríficas menores, com a entrada de algumas férias coletivas aí de algumas unidades, mas como a oferta de bovinos terminados está menor, talvez não venha acontecer o que aconteceu no meio do ano com aquela queda muito brusca, apenas um ajuste, alguma coisa ali mais próxima do que a gente vem trabalhando hoje, dos R$ 280 aqui para São Paulo, né, pegando como referência. E com relação às exportações, qual a informação que você tem para a gente? Exportações, a gente está vivendo um ano muito positivo, né, para as exportações, estamos batendo recorde, batemos, né, o recorde anual, né, no acumulado aí, tanto em volume quanto faturamento, passamos aí os 2 milhões de toneladas exportadas, 11 bilhões de dólares de faturamento, e a gente vê aqui que a gente está vendo em dezembro. Dezembro vem com uma expectativa muito boa, talvez se continuar, né, no volume que a gente está tendo agora, de volume embarcado de 6,8 mil toneladas diárias, talvez a gente bata o recorde de dezembros. O que isso significa, né? De todos os dezembros de exportações que a gente viu ao longo de todos esses anos monitorados, esse pode ser o melhor, se isso se seguir, né, os 6,8 mil toneladas. Mas pegando no geral, no contexto geral, o cenário de exportação está muito positivo para o pecuarista, né? Para quem faz esse mercado de exportação de carne bovina in natura, é um cenário bastante positivo. Por mais que em dezembro tenha essa queda de mais ou menos 8,3% em relação a novembro, ainda o cenário é bastante positivo. E aí, quando a gente compara com dezembro do ano passado, que a gente estava com aquele problema do mal da vaca louca, né, que a China acabou cortando totalmente as exportações aqui do Brasil, a gente vê um cenário muito positivo, praticamente um salto de 30% em relação ao volume de exportação, né? A boa notícia em relação a dezembro tem a ver com a China também? A China veio um final de ano um pouco melhor. A gente viu também uma negociação um pouco mais travada. O que eles fizeram, né? Quando a gente pega no comparativo do final do ano, o que foi, né? Impactou muito. Então, a gente percebeu que a China, mesmo com um volume um pouco mais comedido no final do ano, impactou bastante positivamente. Eles representam aí praticamente 60% do nosso cenário de exportação, um pouquinho mais que isso até. E aí, esse cenário positivo que a gente está vendo vem muito por causa da China, porém, eles estão pressionando um pouco mais o preço, né? A relação tonelada de carne bovina in natura aí.
eles negociam um pouco mais agora, trazendo um pouco mais de dificuldade, porém, em relação ao volume, eles estão pegando ainda, né, importando bastante do nosso material. Pode dizer que a carne bovina a carne bovina brasileira, né, caiu no gosto do povo chinês. Esperar que isso continue para o ano que vem. A expectativa é que sim, os chineses continuem. É muito difícil, né, deles pararem de ser nossos principais parceiros, mas também ano que vem, aí para quem faz esse mercado de exportação, talvez os Estados Unidos acabe entrando um pouquinho mais. Eles já são nosso segundo principal comprador, porque o que vai acontecer nos Estados Unidos? É um momento de ciclo, né? Vem mudando aí o ciclo pecuário e talvez eles tenham uma produção menor de carne bovina. Isso talvez pode chegar a ser uma notícia muito boa para o mercado pecuarista, né? O mercado bovino aqui brasileiro, para continuar, né, com esses volumes bastante significativos para os Estados Unidos aí como o segundo parceiro comercial nosso. Tá ótimo, Pedro, não tenho mais tempo. Obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigado, viu, Renato? Uma boa noite para vocês aí. Um forte abraço a todo mundo. Obrigada, igualmente. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Já voltamos com as cotações desta quarta-feira. É rapidinho, fiquem com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 6 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje na região sul de Goiás, onde o boi despencou, fechando em R$ 272. A vaca também registrou queda, não valendo mais do que R$ 251. No sudeste de Rondônia, o boi não está valendo mais do que R$ 236,50. Em Tocantins, norte do estado, o macho rolou morro abaixo e está sendo cotada a R$ 271. A fêmea despencou para R$ 261 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Já em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o boi fechou em alta, valendo R$ 266 a arroba. Seguindo para o sul da Bahia, onde o macho arribou para R$ 278. A vaca também subiu por lá e agora está sendo vendida a R$ 268. Encerramos a lista do dia em Barretos e Araçatuba, no estado de São Paulo, com o macho valendo R$ 278 no prazo de 30 dias. Mais de 1.000 propriedades participaram de uma iniciativa para democratizar a tecnologia na pecuária. As fazendas que mais se destacaram em produtividade e sustentabilidade foram premiadas em um evento no interior de São Paulo. Construir estratégias e aprimorar processos a partir das melhores práticas adotadas no setor. Essa é a premissa do projeto RumeScore, que quer identificar possibilidades de mercado para pecuaristas. Então, esse tipo de ferramenta, né, que a gente chama de benchmarking, vem com esse objetivo de mostrar para o produtor quais são as suas principais áreas de oportunidade dentro de uma fazenda de leite. Ao todo, são 13 indicadores zootécnicos que somam-se ao perfil racial dos animais para estabelecerem um ranking entre as fazendas leiteiras. As propriedades destaques em produtividade e sustentabilidade em 2022 foram premiadas em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Então nós temos ali 3 categorias diferentes em função do perfil racial e nós convidamos hoje aqui os 3 primeiros colocados e divulgamos aqui a posição de cada um, quem foram os grandes vencedores. E também a gente premiou a fazenda com a maior evolução do RumeScore nos últimos 4 anos, que eu acho que é um prêmio também importante, né? Porque o que a gente quer ver é de fato as fazendas evoluírem ao longo do tempo e melhorarem tanto a produtividade como a sustentabilidade. Com a democratização da tecnologia da porteira para dentro, as tomadas de decisão estão cada vez mais técnicas. Sem números, sem dados, não há como tomar decisão, não há como saber para onde que a propriedade precisa crescer, aonde que ela está melhor, aonde que ela precisa melhorar. Para o vencedor nas categorias Perfil Racial 2 e Grande Campeão Melhor RumeScore Geral 2022, além de reconhecimento do trabalho realizado, a adoção da ferramenta tem sido valiosa para o desempenho da fazenda. Comparar mês a mês, ano a ano, né?
a evolução da fazenda, né? E a gente ter os números na mão para a gente tomar, ter a decisão certa. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê na reapresentação deste programa às 6h30 da manhã e uma nova edição às 7h25 da noite. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até a próxima.